Fala pessoal, meu nome é Gabriel. Eu vou falar aqui para vocês o top 5 dos erros que os revalidantes cometem na hora de fazer as estações. Eu vou ser bem simples e direto no ponto aqui para vocês. Vai ser uma aula bem rápida. Só vou bater aqui nos tops erros que são mais importantes e cruciais que os revalidantes não podem cometer, tá? Na hora de você treinar. É, Tem muitos novatos, por exemplo, que estão começando a treinar para o Revalida, que começa, por exemplo, já se despedindo cordialmente no meio da consulta, tem revalidando, por exemplo, que treina só com 10 minutos, entende? Então, eu vou explicar aqui para vocês o top 5 aqui, bem direto no ponto, tá? Começando no top 5, revalidando que treina com o tempo errado. É aquele revalidando que começa treinando só com 10 minutos e esquece de treinar com menos, tá? Então ele fica mal acostumado treinando, ele fica mal acomodado, porque ele pensa que está controlando, que acha que vai ser só 10 minutos na hora da prova, mas ele tem que pensar que na hora da prova pode ter imprevistos, tá? A gente está suscetível a muitos imprevistos. Só na hora de abrir a porta, você está lidando com bastante pressão, com dois cameramen, com o chefe da estação, com os atores. Então, tudo ali vai ser uma coisa diferente, vai ser uma coisa nova, e claro que vai ter alguma coisa diferente, assim, que vai perder tempo. Então, você tem que estar acostumado a lidar com menos de 8 minutos. Treine no mínimo 8 minutos ou menos, tá? Tenha esse hábito para vocês. Top 4 é aquela pessoa que pergunta: tem mais alguma queixa? Isso aqui, cara, é uma pergunta muito aberta, muito genérica, e na hora da prova, eles não vão entregar essa resposta para você. O ator, ele foi instruído, ele foi orientado a não entregar informações que você não está sendo direto ao ponto, tá? Claro, na vida real, na prática, essa pergunta ela é muito boa para se fazer durante a consulta, entende? É muito importante ter um diálogo assim do médico com o paciente, mas na prova é um sistema de pontuação. Então você só pontua naquilo que você pergunta diretamente e especificamente, tá? Top 3 é aquele paciente, não, aquele revalidando que se despede cordialmente da consulta. Cara, eu fico louco, cara, deveria ser proibido. Eu encerraria a estação com o revalidando e fazer ele fazer de novo essa estação, cara, porque não pode jamais, entende? Já vi revalidando encerrar a estação aí faltando 3 minutos, 2 minutos. Quando sobrar tempo, eu sei que é meio constrangedor, que dá aquela pressão, né? Que você acha que falou tudo, mas este é o momento de você revisar todos os seus impressos, todas as suas tarefas, tudo que você falou. Ah, mas eu já revisei. Não importa, você vai repetir. Se você não sabe o que mais falar, repita, entendeu? Você pagou dinheiro, você pagou bastante dinheiro nessa prova, então você tem que ter o seu direito de você falar e repetir, entendeu? Eles estão lá para isso, eles estão acostumados, entendeu? Então, não se despeça cordialmente da consulta. Revise. Outra coisa importante, quando você tiverem os impressos na sua mesa, não coloque um em cima do outro. Deixe eles lado a lado, tá? Não deixe enfileirado, não. Deixa lado a lado para vocês terem uma visão ampla dos seus impressos e não ficar faltando nada, porque acontece de ficar um em cima do outro e você esquecer o que estava lá embaixo. Às vezes, na pressão, né, você esquece o que tinha lá. Então, não desperdice seu tempo com formalidades desnecessárias, que seria isso, né? Me despeça cordialmente. Evite, tire isso do seu vocabulário. Essa frase não existe. Top 2 é pedir o exame sem autorização. Vou dar um exemplo. Você terminou sua anamnese, fez tudo certinho, né? Inclusive, vocês têm que seguir a ordem da anamnese. Não é uma obrigatoriedade, mas é uma recomendação muito boa a se fazer, tá? Porque aí você vai ter um roteiro sistematizado na sua cabeça. Então, você fala, os dados pessoais se apresentam, obviamente. Depois, motivo da consulta, história dos antecedentes pessoais, e vai indo, vai destrinchando a anamnese. E quando você terminar sua anamnese, você pede autorização. Você me autoriza a fazer seu exame físico? Aí, feito isso, você vai higienizar e aquecer suas mãos e se paramentar com luva e máscara, tá? Não precisa se paramentar com gorra, luva, máscara, capote, óculos, porque você não está numa cirurgia para colocar capote no exame físico,
tá? Isso aí é perda de tempo, você ficar se paramentando com óculos e capote, tá? Só se você tiver um procedimento para fazer durante a consulta, ou se for uma estação de cirurgia, que aí realmente você precisa fazer essa paramentação mais detalhada. Mas na prática, se você está numa estação de preventiva, por exemplo, você só higieniza suas mãos e coloca luva e máscara, tá? Luva estéreo, tá? Nem precisa falar estéreo em algumas estações, só na cirurgia quando é paramentação cirúrgica. E o top um que é o matador, que esse aqui é a dica mais importante para vocês, que vocês não podem cometer esses erros, é quando você faz uma pergunta, o ator te responde e te entrega algo a mais. Vou dar exemplo para vocês. O revalidando pergunta: Você teve febre? Aí o paciente, o ator responde: Sim, eu aferi com o termômetro, deu 38 graus, tive sudorese e calafrios. Aí você segue as suas perguntas, né? E você teve náusea e vômito? Cara, se você segue suas perguntas e deixa isso em aberto, você não pontua. Você não está pontuando. Por mais que o ator fale para você, isso dá uma falsa sensação que você perguntou, mas você não perguntou, porque na hora de fazer a correção, não vai pontuar. Então, quando o ator te entregar informações a mais para você, você sempre vai falar assim, ó, isso que eu ia perguntar. Você aferiu com o termômetro? Você teve sudorese e calafrio? Ou às vezes você nem precisa fazer a pergunta diretamente. Você só faz uma afirmação para você poupar tempo ainda, entendeu? Cara, isso é uma dica assim, ó, muito valiosa, tá? Tanto que tá até no meu e-book aqui que eu coloquei, essa página aqui, essa página 30 é do meu e-book, entendeu? Aqui já tem explicadinho do que vocês têm que perguntar. A página 31 eu não consegui colocar aqui, mas explica com mais detalhes também quais são as formas de responder quando o ator dá uma informação a mais para você. Então, vou te dar mais um exemplo aqui de uma plataforma aqui de treino, de checklists, por exemplo. Aqui no roteiro do ator tem isso aqui, ó. Quando o revalidando pergunta se teve febre, aí o ator tem que responder: sim, tive febre, deu 38,5 graus, dei paracetamol e melhorou um pouco. Cara, olha, primeiro que eu já acho muito errado uma plataforma dessa colocar esse roteiro, entendeu? Porque isso induz o revalidando a errar, a não pontuar, entendeu? Até revalidandos experientes, entende? Comete esse erro de esquecer de perguntar, entendeu? Então, o certo aqui nessa estação, por exemplo, é colocar febre, entendeu? Sim, tive febre. Aí, tipo, embaixo ele coloca aferiu com o termômetro, 38,5, quando fazer essa pergunta, entendeu? Aí, embaixo, coloca assim, dei paracetamol e melhorou um pouco. Mas não colocar numa frase inteira, cara, entendeu? Agora, quem é revalidando experiente, assim, que sabe dessas manhas, sabe dessas pegadinhas, não vai cair nessa pegadinha. Ele vai entender e vai fazer a pergunta em cima. Ele vai falar assim: isso que eu ia perguntar, se você deu paracetamol e se você aferiu com o termômetro. E já segue com a próxima pergunta. Você nem precisa fazer a pergunta diretamente de novo, tá? Segue com a próxima, porque na hora de pontuar vai estar lá gravado que você perguntou, tá? Que você afirmou que foi um tipo de pergunta assim, tá? Pode fazer em forma de afirmação, tá? Que vai pontuar do mesmo jeito, porque eu fui aprovado dessa forma, tá? Eu não fiquei fazendo a pergunta de novo, porque eu queria poupar meu tempo. Aqui um outro exemplo para vocês. Sintomas associados. Isso aqui eu acho muito errado de novo, ó. Na plataforma, é como se tivesse assim uma pergunta para o revalidando falar assim: tem mais algum sintoma associado? Tem mais alguma outra queixa? Cara, na prova não vai ter esse tipo de resposta, tá? Ele vai responder só o que você perguntar diretamente. Por exemplo, aqui o ator tá falando assim: não vomitei, não tô vendo coisas tortas, não tive sangramento. Entende? Olha o tanto de coisa que ele respondeu, entendeu? Que não foi perguntado. Então você vai bater em cima da pergunta de novo, tá? Gente, é isso que eu queria falar para vocês, tá? Ah, aqui tem mais um exemplo da febre, por exemplo. Ele falou que tem calafrio e sentindo o corpo mole. Uma dica importante: sempre que você perguntar febre, já faz um bloquinho de três. Pergunta assim: teve febre, sudorese e calafrios? Uma pergunta. São três perguntas, um bloquinho só, que combina, que fica muito fácil
fluido para falar e sempre pergunte. Em todas as estações pode perguntar sem medo, tá? Pode perguntar isso. Gente, é isso que eu queria falar para vocês, tá? Eu tenho um e-book que eu fiz de 100 páginas, o link do e-book aqui tá na descrição, tá? E eu tenho um flashcards que eu fiz, tá? Totalmente detalhado de tudo que já caiu no Revalida e tudo que pode cair de procedimentos, tá tudo nesse flashcard, tudo ilustrativo, tudo com várias explicações. Então é isso, muito obrigado, bons estudos para vocês e a aprovação vai vir com certeza.